Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio da temporada de 2025 do IT Forum Series, que é um podcast de debates entre executivos de tecnologia sobre as tendências e desafios do mercado de TI. Nessa temporada a gente vai fazer as coisas um pouco diferente do que fizemos até o ano passado. Antigamente a gente trazia executivos para discutir temas específicos de mercado de TI. A gente teve episódios sobre inteligência artificial, sobre no-code, low-code, sobre IoT. Nesse ano, no entanto, a gente resolveu mudar esse formato e agora vamos focar em indústrias. Então, nossos episódios vão trazer executivos de verticais de diferentes indústrias para discutir desafios e tendências em comum desses ecossistemas. Nesse primeiro episódio, nós vamos focar no setor financeiro, que é o setor que, pelas pesquisas que a gente tem aqui no IT Forum, é aquele que tem maior maturidade de tecnologia, também os maiores orçamentos. E para debater hoje, eu tenho aqui o César Leite, que é CTO do PagBank. Também está com a gente o Ramon Oliveira, que é superintendente de TI do Banco Mercantil. E o Rogério Signorini, que é VP de Produtos e Pré-Vendas da Equifax Boa Vista. Sejam muito bem-vindos, obrigado por estar aqui com a gente no IT Forum Series. E também está aqui com a gente, como sempre, o Jorge Snaban, que é analista de inteligência do IT Forum, para trazer para a gente alguns dados das nossas pesquisas aqui do IT Forum, antes da TI, a estratégia. Pessoal, muito obrigado por estar aqui com a gente. Para começar o nosso debate, eu queria fazer uma rodada de apresentação, uma rodada de introdução. Vocês podem falar um pouco sobre vocês, suas atribuições das empresas e um pouco também sobre o negócio das companhias. Então, César, começar? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, conversar, discutir um pouco aqui com meus pares aqui da área de tecnologia e expor um pouquinho ao formato como que a gente trabalha. Meu nome é César Leite, sou CTO do PagBank, estou na área de fintech há uns mais de 10 anos, sou formado em ciência de computação, em engenharia de software, tenho MBA em engenharia de software, casado, 2 filhos, né? Trabalho em São Paulo e moro numa cidade um pouquinho mais longe de São Paulo que vou e volto todo dia. É um prazer estar aqui e garanto que vai ser um papo muito gostoso. Bacana. Ramon? Obrigado pela oportunidade. Eu sou de Florianópolis, estou atuando agora em Belo Horizonte, sou superintendente de tecnologia do Banco Mercantil, acabo sendo responsável pela área de arquitetura, infraestrutura, segurança e também operações de tecnologia. O Banco Mercantil é um banco que desde 2017 está com um foco bem acentuado no público 50+, foi um movimento extremamente estratégico para a gente que trouxe ótimos resultados. E o que a gente vê, assim, o que a gente está percebendo é que a tecnologia está se transformando. Então é uma oportunidade ótima para a gente discutir com nossos colegas aqui e trocar ideias. Estou ansioso pela conversa. Legal. Rogério. Obrigado pelo convite aí, Rogério Signorini, sou vice-presidente de Produtos e Pré-Vendas da Equifax Boa Vista. A missão da empresa, que é global, é ajudar as pessoas a viverem sua melhor vida financeira. E a gente faz isso através de dados, né? Uma empresa que já tem mais de 100 anos e sempre está ajudando as empresas e pessoas a entender a parte de crédito, toda a parte de serviços financeiros. Trabalhei muito tempo em pagamento antes disso, aí todo mundo fala de dados, eu falei, deixa eu ver o que é isso, deixa eu entender melhor desse negócio. E há 3 anos eu mudei para a parte de dados e tal, e é realmente alguma coisa fascinante o que isso abre de oportunidade para a gente, como inteligência artificial, como é que a gente toma melhores decisões, né? Sem dúvida. Bom, o setor financeiro, a gente sabe, é um setor muito maduro da economia brasileira, né? E a gente vê isso pelas nossas pesquisas internas também, como isso se reflete em orçamentos de tecnologia, prioridades no investimento. E eu queria começar justamente por aí, porque especificamente na pesquisa desse ano, antes da TI Estratégia, né, a gente viu uma mudança interessante em termos das prioridades das empresas desse segmento. E aí eu queria começar chamando o Jorge para compartilhar um pouco desses dados para a gente. Qual que é o cenário que tem se pintado aí, Jorge? O que mudou em relação ao ano passado? Obrigado, gente, por estarem aqui com a gente, né? Antes da TI Estratégia, vocês provavelmente já conhecem, uma pesquisa que o IT Forum já conduz aí há mais de 10 anos no mercado, trata de vários temas dentro da tecnologia e temas específicos como inteligência artificial, segurança e também a parte de investimento. E na pesquisa do ano passado, quando a gente falou sobre desafios, o aumento da inteligência de dados para tomada de decisão apresentou-se como a maior desafio dentro da área de tecnologia. Já hoje, na pesquisa desse ano, a redução de custos para a operação de TI apresenta-se como esse maior desafio.
Como vocês estão vendo essa movimentação de mercado? Isso faz parte do dia a dia de vocês, tanto dados quanto essa redução de custos? Como que o mercado vem se apresentando para vocês? Claro, né, eu estou falando dentro desse recorte do setor financeiro, né, de fintechs, ali, de bancos, de seguradoras, enfim, o setor aí que vocês estão atuando, né? A gente investiu recentemente, aí, depois no meio da pandemia, um pouco antes, mais de 2 bilhões de dólares globalmente numa migração para a nuvem. Então, tem 24 países que a gente está presente, mais da metade já terminou essa migração, tem muitos ainda terminando ela. Uma coisa que a gente percebeu é que sim, sempre teve esse investimento de como é que eu trabalho melhor os dados, essa questão. Até hoje eu ainda ouço bastante nos clientes, toda vez que eu vou, sempre o pessoal fala, olha, eu tenho muito dado, muita informação, eu não sei como extrair valor disso, né? Teve aquela época vamos monetizar dado, todo mundo tentando achar um caminho e tal. Então, a gente tirou vários benefícios dessa migração. A gente hoje processa os nossos dados 20 vezes mais rápido do que processava antes, por exemplo, né? Então, assim, você tem muito benefício. A Equifax, globalmente, é uma empresa muito preocupada com a parte sempre financeira. Então, junto com isso, a gente trouxe uma disciplina muito grande de custos, né? De acompanhamento de custos de uso de nuvem e tal. Eu acho que as duas coisas sempre têm que caminhar muito juntos. Mas quando você faz as duas coisas ao mesmo tempo, consegue administrar isso bem, o resultado é sempre muito satisfatório. Então, o que eu acho o que eu pelo menos sentia com os clientes antes, o pessoal só se preocupava em, vamos colocar todos os dados num lugar, vamos usar tal. Aí depois começou sem se preocupar muito com o custo, né? E hoje eu acho que isso aquele movimento de pêndulo normal que está acontecendo, acho que tem uma acomodação, mas acho que é um caminho sem volta, né? Essa migração. Eu percebo muito esse movimento e eu vejo que nos últimos 2 anos, com uma revolução que está vindo aí da inteligência artificial generativa, primordialmente, houve algo que eu acho que é até cíclico e comum na área de TI, que é superestimar o curto prazo, o impacto a curto prazo, e aí, naturalmente, como reação, às vezes subestimar o longo prazo. Então, no começo, eu entendo que houve uma visão muito, talvez até um pouco utópica, de que ia ajudar de uma forma muito rápida, e as dificuldades começaram a surgir. É natural que algo que a gente está aprendendo, é uma tecnologia nova, tem que se adaptar às diferentes realidades, e essa dificuldade começou a emergir cada vez mais, e como reação natural vem a questão do pragmatismo, né? Olhar o custo, olhar a questão da eficiência operacional. O que eu acho que o mais importante aqui é entender que esse tipo de tecnologia, como diversos outros, ainda que são extremamente relevantes e que tem muito potencial, ele é um meio, ele não é um fim por si só. E na forma como a gente consegue ajustar, usar, na minha visão, indicadores e dados, está indo numa visão baseada em dados de impacto e de valor de fato agregado, começa a tomar decisões mais conscientes. Então, acho que agora eu acho que a realidade está sendo um pouco mais pragmática que foi nos últimos 2 anos. E César, acho que uma coisa que o Ramon comentou agora, talvez você fique à vontade para comentar, mas eu acho que já me lembrou isso, né? Um movimento similar do que a gente viu com a nuvem, só que num tempo muito mais rápido, né? Então, na nuvem a gente também teve uma adoção, uma empolgação muito grande, depois as empresas tiveram que começar a olhar para o custo disso, criar disciplinas de FinOps ali para poder manter essa conta em dia, e agora a gente parece que já está vendo isso acontecer também com a inteligência artificial, né? Você também percebe esse movimento? Sim, como está sendo lá no PagBank? Percebo isso lá no PagBank também. A gente teve um momento da nuvem e vamos ir para ela e a qualquer custo, vamos colocar ali e dar uma melhor experiência para o usuário, e custo não era o problema, né? E depois que quando você centraliza seus dados, já tem seus dados ali centralizados, você começa a ver que sim, custo é problema, né? O dado está ali, vai custar, quanto mais usuários você tem, vai aumentar uma curva exponencial para você ali, e você tem que cuidar disso. Mas, assim, esse olhar que é lá dentro da gente, lá no PagBank, do custo, ele já vem há 2 anos. Agora acho que a gente tá todo o mercado olhando, etc., mas há 2 anos a gente já vem preocupado com isso, né? E agora surgiu o IA, e a IA surgiu nessa redução também de custo. Se não fosse essa redução de custo, a IA não ia surgir, né? A tecnologia, o armazenamento, o processamento que ela propôs, né? Veja aí o DeepSeek aí, que conseguiu aí quantas vezes menos do que o ChatGPT. Então, se não fosse essa redução de custo, essa procura de redução de custo, a gente não ia ter dessa forma. Mas concordo, agora a gente está já com os dados dentro de casa, já está tudo podendo minerá-los,
E não podemos esquecer que isso custa, né? E a todo momento usar as ferramentas mais flexíveis e mais dentro da sua realidade, e não aquelas ferramentas que eram absurdas, né? Você vou pegar uma ferramenta de log, vou pagar tantos milhões de dólares por ano e sem problema, agora eu vou resolver. Não, eu tenho que olhar para dentro de casa e como que eu resolvo isso de uma forma que meu custo transacional seja o menor possível. E como vocês estão executando essa estratégia, como o César comentou agora, né? Porque, de novo, voltando para o paralelo com a nuvem, né? A nuvem, eu acho que ela provou o valor muito cedo, né? As empresas entenderam que migrando ambientes para as nuvens, até o setor bancário, que foi um setor que demorou um tempo para fazer essa migração, entendeu também esse movimento. Hoje, grandes instituições já mantêm grande parte dos seus workloads na nuvem, né? Então, acho que provou o valor ali numa velocidade legal. A inteligência artificial, eu sinto que a gente vê também pelas conversas que a gente tem com CIOs, pelo menos até ano passado ainda estava naquele momento de experimentação, tentar provar o ROI dessa tecnologia. Então, como vocês têm enfrentado esse desafio de ter que correr para implementar inteligência artificial para impactar o negócio, né? E aí seja internamente ou para o cliente, que seja, mas ao mesmo tempo manter a responsabilidade do custo, né? Como que vocês têm enfrentado essa questão? A inteligência artificial faz muito parte do nosso negócio. A gente usa machine learning, por exemplo, já faz mais de 10 anos. E não é somente a generativa, né? Que todo mundo que a última moda é a generativa. A gente usa isso nos nossos processos já há algum tempo. Então, para a gente, esse processo foi natural. Eu acho que isso foi potencializado pela nuvem, né? Que eles comentaram. Óbvio que você ganha muito mais velocidade, mais poder de processamento. Então, você consegue usar isso de forma mais eficiente, eu diria, né? Você ter menos tempo para desenvolver as coisas, os modelos, os scores que a gente usa para ir para o mercado. Então, isso tem ajudado a gente muito nisso, né? Acho que o tempo que você leva para ir para o mercado, você reduz bastante. E a migração da nuvem, acho que ela veio suportar, no nosso caso foi o oposto, ela veio suportar a parte de inteligência artificial. Então, acho que encaixou já nesse novo paradigma, né, de como é que um apoia o outro e não como é que um exclui o outro. Eu acho que isso está funcionando muito bem. O Banco Mercantil vem crescendo num ritmo muito acelerado nos últimos 5 anos, praticamente exponencial. Isso tem um lado extremamente positivo, os acionistas adoram, mas para operações de TI nos pressiona muito. E nos pressiona a ponto, então trazendo um exemplo, tudo que era um pequeno desafio, num volume, quando tu começa a usar o exponencial, começa a virar um desafio extremamente significativo. Então, um item que já era um número que a gente gostava, que a gente tinha orgulho, que era o nosso nível de inadimplência, como que a gente conseguia gerenciar isso, foi um desafio que a gente colocou na mesa. Como é que a gente reduz o nosso nível de inadimplência, que a gente está lidando com o nosso cliente, reduzindo o custo, mas também podendo ofertar cada vez mais. Para vocês terem uma ideia, hoje a nossa carteira está em aproximadamente 17 bilhões, que é 22% a mais do que há 12 meses atrás, mas também o percentual de inadimplência ainda menor. No mercantil, nós usamos AI generativa, e aí de uma forma mais específica, com esse desafio. Então a gente tinha a questão do custo, nós tínhamos a questão de redução do nosso nível de inadimplência, e foi extremamente desafiador no começo, mas foi bacana porque o resultado ficou muito claro. O retorno do investimento beneficiou o nosso cliente. Nós conseguimos ser mais assertivos, nós conseguimos entregar, deixar de negar pessoas que realmente precisavam daquele dinheiro e usam aquilo com uma boa intenção. E conseguimos também, na mesma medida, reduzir os custos para ter um fluxo aqui de validação mais adequado. Então foi um trabalho bastante marcante e está servindo como referência para a gente expandir ainda mais o uso internamente da tecnologia do banco. Vocês foram com um foco, então, né? Um foco bastante específico, tá? A gente tinha algum nível de insegurança no começo, porque, repare, era um projeto pioneiro, a gente estava aprendendo, na mesma medida que a gente está migrando para a cloud, a gente está indo para o GCP, então a nossa ideia é ter um ambiente híbrido, mas com um movimento significativo para a cloud, e a gente teve que aprender muito e reagir rápido ao aprendizado, mas o resultado final nos orgulha bastante. Então, lá no PagBank, quando a gente começou a pensar em usar a inteligência artificial, a gente se preocupou em não ter o mesmo boom de custo que a gente teve ali com a parte do cloud, né? Então a gente começou a pensar como que a gente mostra para a empresa o valor dessa tecnologia com que ela pode agregar, mas sem causar muito no bolso, né? Então a gente foi em duas frentes, da parte de desenvolvimento e na parte de atendimento, e a gente conseguiu fazer uma parte mais focada em alguns nichos de atendimento, de features, e aí a gente conseguiu reduzir de dezenas para centavos, né? Então um atendimento que iria custar ali na casa de dezenas de reais, ele foi para centavos. E isso já
particularmente já mostrou para a diretoria que a gente estava no caminho certo e mostrou a redução do custo e a gente conseguiu mostrar, falou, a gente está preocupado com o custo, a gente vai fazer bem devagar e vamos dar uma experiência ótima para o usuário, né? Como falei, a gente tem 33 milhões de usuários no nosso aplicativo. Se a gente liberasse para todo mundo logo de cara, a gente ia doer muito no nosso bolso. Na parte de desenvolvimento, a gente adotou uma prática, a licença é bem cara, né? Hoje em dia, como qualquer tecnologia nova iniciando, para o desenvolvedor. Então, a gente acoplou nas ferramentas de desenvolvimento a parte de IA para ajudar no desenvolvedor ao desenvolver o código ou até mesmo fazer o review do código dele. Mas a gente se preocupou que, se ele não estiver usando aquela licença, a gente voltar aquela licença para um pool para que um outro desenvolvedor que esteja começando ou que queira trabalhar, pegue essa licença e trabalhe com ela. A gente não obriga, a gente faz com que seja orgânico, né? E eles percebem o valor. Para você ter uma ideia, 30% do que a IA sugeriu de código está sendo aceito pelo desenvolvedor. Então é um número bem legal, bem relevante. A gente já tem mais milhões de linhas de código, dado essa porcentagem, desde quando a gente começou em produção. Então a IA sugeriu, o desenvolvedor aceitou e colocou. Mas a gente se preocupa com essa licença e até parceiros que venham trabalhar com a gente, de empresas parceiras, se ele ajudar com essa licença, o funcionário dele já tiver essa licença para trabalhar com a gente, já ajuda no custo e já reduz. Então, a gente está preocupado, mas a gente quer usar a tecnologia e está usando bem ela lá dentro. Bacana. E é interessante porque a fala de vocês três, eu acho que traz algo que se refletiu na nossa pesquisa nesse ano, que é a questão da maturidade no lido com a inteligência artificial, né? A gente está falando de processos, a gente está falando de ser assertivo em relação às licenças e com bastante foco, né? Jorge, isso também se reflete lá na pesquisa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como está esse cenário de maturidade de IA das empresas do setor financeiro? Evoluiu do ano passado para cá? Se transformou? Certo, Rafa. Na pesquisa do ano passado, 79% dos executivos falavam que, mesmo com todo o hype, faltava maturidade para eles para alocarem os investimentos em inteligência artificial. Esse ano, esse percentual caiu para 56%. Então, a gente nota uma melhora. E também ali, quando a gente olha para o negócio, a gente vê muitos projetos voltados para melhora de produtividade, tanto para o negócio quanto para a TI, né? Eficiência, o César acabou aqui de falar das asinhas de código que já são aceitas. Vocês veem essa melhora nessa maturidade? Hoje vocês se sentem mais preparados para fazer esses investimentos em IA, até fornecedores, né? Eles estão mais preparados para atendê-los, e se também tá na linha ali que vocês estão alocando, né, os seus investimentos, se é mesmo vai na linha que o César falou de melhorar a eficiência do time, como vocês estão treinando esses times. Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu acho que é difícil discutir com dado, né? Assim, acho que a tendência é essa mesmo. Tá no meu time. Eu sou do seu time. Acho que a tendência é essa mesmo. A gente tem visto... Eu acho que qualquer introdução, acho que o Sérgio comentou isso muito bem, né? Como qualquer nova tecnologia, sempre tem o desafio de você encontrar o melhor uso para ela, né? Quando você começa a entender, começa a usar. E no começo sempre é 1, 2 players que tem aquela solução, depois começa a ter um leque mais amplo de coisas que você pode usar no seu dia a dia. Eu estava num evento agora de varejo no começo do ano e o pessoal está começando a usar a IA generativa para ajudar os atendentes de loja a atender melhor o cliente que está entrando. Então acho que a gente vai começar a ver alguns usos de AI que não são tão... não é a primeira coisa que você pensa, né? Mas o pessoal está usando isso muito para melhorar a qualidade de atendimento, a parte de hiperpersonalização dos clientes e tal. Eu acho que essa linha ela está mais fácil de ser usada. Quando você vai para a IA generativa, sempre tem a preocupação que você tem que ter com a alucinação, ainda tem alguns desafios para ser resolvido como indústria, mas na minha visão é algo que em breve todo mundo vai usar algum tipo de tecnologia, né? O pessoal sempre pergunta, então o AI vai tirar o meu emprego? Eu falo, o AI não vai tirar o teu emprego. Quem sabe usar AI vai tirar o teu emprego, né? Se você não souber usar. Então eu acho que o que a gente tem visto muito é começar a ter casos mais simples, né? Que acho que é o que todo mundo apostou, para você testar, entender bem a tecnologia e entender para onde mais você consegue agregar valor, entregar uma melhor experiência para o teu cliente, melhor produto, etc.
O Rogério já introduziu um assunto aqui, eu acho que eu queria pular para ele, que é bem legal. A gente está vendo aqui, então, que em termos de tecnologia, a gente está vendo muito sucesso, né? Nos processos de adoção das plataformas, fazendo alguns ajustes ali para tentar o custo não decolar, mas, enfim, tecnologia bacana. Então, onde que estão as dificuldades ainda? Onde estão os desafios ainda? A gente está falando aqui com pessoas de um setor muito regulado. Então, quando a gente fala de IA generativo, ainda é um desafio aplicar isso para o cliente final ou internamente. O desafio está na falta de mão de obra, que a gente sabe que é um problema crônico do Brasil. Onde vocês estão enfrentando dificuldades ainda nesses projetos e o que vocês estão fazendo para tentar superar essas dificuldades, né? No nosso caso aqui no Banco Mercantil foi um pouco paradoxal, porque no começo havia muito receio de uso, um pouco na linha de vai roubar meu emprego, eu não entendo muito bem essa novidade, o que está acontecendo? E aí a gente introduziu uma ferramenta, que era o Gemini for Workspace, que foi uma ferramenta, gente, transformadora na nossa realidade aqui, porque ela foi um caminho de dar visibilidade de como o AI poderia ajudar. O nosso objetivo é muito entregar valor para o nosso cliente na ponta, mas na medida que o nosso colaborador ele consegue trabalhar, ser mais produtivo, conseguir entregar mais valor, é uma consequência natural. E isso ficou, no começo eu tive que lidar com receio quando a gente liberou a ferramenta, e a gente teve um momento que a gente a gente fez uma POC e não automaticamente começou o produto, teve uma janela. Nessa janela, eu fui extremamente pressionado porque o pessoal criou uma conexão e entendia o valor que aquilo gerava. Raramente eu fui tão pressionado por um produto como foi nesse caso, porque ele gerou muito valor. A gente fez um case, um percentual de impacto foi muito positivo, provavelmente a gente vai publicar esse case, então foi espetacular. Por outro lado, nessa janela onde a gente não teve a ferramenta disponível, que ficou nesse tempo aqui, começou a vir o uso de ferramentas não homologadas, que eventualmente com dados que a gente tinha que impedir. A gente está num ambiente extremamente regulado, tem dados sensíveis. Então a gente teve que tomar muito cuidado para impedir que dados sensíveis vazassem. E esse foi um desafio, porque o valor já estava muito claro. Por outro lado, a gente tinha que tomar muito esse cuidado. A questão da alucinação, algumas respostas eram respostas que preocupavam, envolviam temas muito sensíveis, e a gente tinha que preparar todo mundo que se envolvia com essa tecnologia para ter essa noção de que tem que tomar cuidado, não é algo que vai vir perfeito, tu tem que colocar um olhar adicional aqui. E esse processo foi acontecendo muito aos poucos, gradualmente, mas de forma sistemática, ao ponto que hoje eu me sinto muito mais confortável. Eventualmente, a gente sempre tem risco, a gente também tinha risco no cenário anterior, mas eu tenho convicção que hoje a gente consegue ter mais produtividade e consegue trazer até um nível de mais qualidade de formação do que no passado. Acho que o Rogério também falou um ponto ali, o medo, né, de usar. Acho que o desafio inicial era esse, e medo até de desenvolvedor. A gente, quando começou a usar na ferramenta para o desenvolvimento, a gente sempre fazia pesquisa todo mês. Uma vez que fez, o que você está gostando, o que você não está gostando para o desenvolvedor. E uma das respostas veio, não vou usar porque vai roubar meu emprego. Desenvolvedor, você se assusta, fala, poxa, a pessoa que está ali, né, vendo o hype da tecnologia e tal, e colocando isso. Então, você tem que fazer uma divulgação e uma política para que isso não se assuste e fale. E é aquilo que foi falado aqui. Você precisa aprender a trabalhar com a tecnologia para usá-la da melhor forma. E não que ela vai roubar. Se você não tirar proveito dela, aí sim você vai ficar um profissional defasado, né? E eu acho que um outro desafio no começo também foi o entendimento do que é IA, porque ela começa pela engenharia ali, com uma coisa hype, e distribuir isso na empresa, né? E aí eu fiz a comparação dentro da nossa empresa lá da PagBank da seguinte forma. A gente passou lá pela agilidade, a mesma coisa. A agilidade era dentro da engenharia. No momento que as palavras PO, Daily, começou Scrum na época, começou a sair da engenharia e as áreas de negócio já estavam falando no seu dia a dia, ótimo. Pegou, né? Funcionou. E a IA está acontecendo a mesma coisa agora. Então, a preocupação de, já não dá para a gente nascer com uma IA aqui? Aí eu vou ter que enviar documento, a gente não pode fazer com uma IA para facilitar, para não cair na minha mesa. Né? A área de negócio está falando a palavra IA. A área de negócio está pedindo essa solução. Então, isso faz com que a aceleração do uso da tecnologia dentro seja maior possível. Concordo com o Ramon no ponto da segurança e do compliance. Se você não tiver dentro, e não adianta você blindar, só vai ter uma equipe minha que vai trabalhar com IA, todo o resto. Você vai virar gargalo, essa equipe vai virar gargalo e aí a IA vai ser problema de tudo.
Então todo mundo tem que usar, mas vai ter que ter o compliance. Tem que ter o compliance acompanhando, qual ferramenta você está utilizando, é aberto, não é aberto, é no ambiente fechado, tem dados sensíveis ou não. Da mesma forma como você trabalha com o seu banco de dados e etc., as informações que estão lá vão ter que passar por esse compliance, e esse compliance vai ter que garantir para você, dessa forma, falar, está de acordo, estamos de acordo, né? Senão, você abre para todo mundo, para acompanhar o ritmo, mas você tem um problema de segurança aí, de que ferramenta você está utilizando. Sim, e Rogério, algo que o César falou agora que eu acho que é interessante você comentar. Falou sobre esse transbordo da TI para outras áreas de negócio, né? Você como liderança de produtos, mas que a gente estava comentando aqui antes da gravação, trabalha muito próximo à TI, né? Como que está sendo esse contágio da TI aí das equipes? O comentário do Ramon acho que é perfeito aqui. Quando a gente começou a usar AI no nosso dia a dia, e depois o pessoal, não, acabou o teste agora, vamos ficar um tempo sem. Um monte de gente foi parar no psicólogo, né? Assim, então, assim, eu acho que quando você coloca isso na tua vida, você consegue usar no benefício da área de negócio, se acelera muito os processos, né? E acho que as coisas ganham mais qualidade, ganham mais tempestividade, que no dia de hoje, né? O mercado financeiro é um mercado que roda numa velocidade absurda. Como você comentou, tem muito investimento, tem muita coisa acontecendo. Você abre o jornal todo dia, tem 40 notícias só do setor financeiro. Então, é um segmento que precisa dessa velocidade. Eu acho que a AI suporta bastante isso no dia a dia nosso também. Bacana. Queria mudar um pouco aqui a direção da conversa, falar um pouquinho de Open Banking, né? Que no começo desse ano completou 4 anos. É considerado um sucesso aqui no Brasil a implementação, né? Só no ano passado foram 37 milhões de pessoas fazendo consentimento dos dados para o Open Banking, né? Só que do outro lado a gente vê alguns desafios também, na transparência, ainda está muito focado ali no consumidor final. Queria entender a perspectiva de vocês, como isso impactou tecnologia ou produtos dentro das empresas, né? E para onde vocês veem a evolução nesse ano, o que precisa ainda ser explorado, o que ainda traz potencial de negócio que não foi explorado e como a tecnologia apoia isso. No Banco Mercantil a gente teve um início muito desafiador, até pela imaturidade de algumas definições. Então o mercado estava tendo que se adaptar e as definições muitas vezes eram refeitas em tempo real, os projetos eram impactados e isso foi extremamente desafiador. Por outro lado, o objetivo é muito nobre, né? Empoderar o cliente de algo que é dele, faz o mercado evoluir como um todo. Isso foi muito importante para a gente. Tenho convicção que existem muitas oportunidades de a gente amadurecer ainda diversos pontos aí para que o Open Banking seja melhor explorado e traga benefícios adicionais. Mas no momento atual, eu consigo vislumbrar claramente já um benefício onde o cliente já se sente, já se reconhece como dono do seu dado, tem o potencial de ter melhores condições e faz com que as instituições financeiras acabam competindo e trazendo maior valor para o cliente. Esse benefício a médio e longo prazo é para toda a sociedade e também para as empresas. A gente está ganhando eficiência, a gente está olhando o mercado e vendo aonde a gente tem oportunidade para ganhar margem, porque o nosso concorrente talvez aqui tem algum diferencial e isso vai fazendo o mercado crescer como um todo e a nossa companhia também. Então, eu sou um fã e entendo que a gente tem aqui bastante oportunidade de evoluir ainda mais, mas já com bastante valor positivo. Bacana. E impacto em termos de tecnologia, como impactou os times? No Banco Mercantil especificamente, o começo foi desafiador porque questões de definição, principalmente até técnicas, questões de API, de a gente ter uma assinatura mais bem estabelecida, isso foi bastante impactante. E o time se sentiu inseguro no início porque a gente tinha datas, a gente tinha deadlines a priori muito agressivos e que a gente precisava lidar. Qual foi a nossa melhor forma aqui que a gente obteve para reagir à situação? Tentamos criar um pipeline de desenvolvimento muito calibrado, onde a gente podia conseguir reagir rapidamente às mudanças. Montamos um time muito dedicado a isso, para que ele pudesse aprender e já ter um melhor nuance ali, e um tempo de resposta mais adequado. No nosso caso, isso foi muito importante e ajudou a gente a alcançar o objetivo que a gente se propôs, né? Acho que todo o começo ali, né, do Open Banking foi muito parecido entre as instituições. Algumas aceleraram um pouco mais, outras... Acho que a grande maioria esperou o mercado dar uma sentada para ver, porque tinha também a questão do medo do usuário, né? Pô, eu vou compartilhar a minha senha do outro banco com vocês. Eu não entendia que a autorização era feita lá no outro banco, né? Mas acho que assim, foi acho que até uma frase de um diretor do Banco Central que falou: Open Finance e IA é o casamento perfeito. Então acho que se a gente vai trabalhar com IA, vai chegar algum momento que você vai falar, tá faltando subsídio aqui, tá faltando... Porque
porque só os meus dados, ok, eu dou um crédito X para ele, faço isso, mas se eu tivesse um outro leque, eu poderia, né, transbordar esse valor, poderia dar um valor a mais e etc. E aí você tem que usar o Open Finance, você tem que trazer, e você tem que estar aberto para o mercado de levar suas informações também. Então, a maturidade da empresa, dela entender isso também, né, dando que você recebe, vou disponibilizar, só que eu vou receber também e vou fazer o melhor serviço para o usuário, teve todo esse tempo para acontecer. Né? E eu acho que 2025, a grande maioria, né, e pelos dados aí, nós vamos ter que usar o Open Finance em todas as funcionalidades que a gente pensar. Então, do mesmo jeito que a gente está pensando de IA, não dá para colocar IA, vai ter a frase do tipo, isso aqui não tem no Open Finance, esse dado já não está vindo de lá, eu não posso pegar e trabalhar com esse dado. Então, acho que a fase de maturidade passou, colocaram a bola no chão, e agora vai ser produto atrás de produto em cima das duas tecnologias, IA e Open Finance. Sim. E é produto atrás de produto? Produto atrás de produto. Essa é a minha vida. A gente tem na Equifax tem um programa que eu acho muito legal, que chama NPI, que a gente tem que ter 10% do faturamento da empresa vindo de produtos com menos de 3 anos. Então isso traz uma necessidade de inovação constante, né? E obviamente que o Open Finance é uma das coisas que a gente está olhando e está trabalhando com isso. A gente tem uma empresa de Open Finance lá na Inglaterra tal, e a gente até importou um produto que eles fizeram lá, que combina os dados do Open Finance, que a gente falou, né? É bastante, mas não é suficiente, com todos os dados de birô que a gente tem, para fazer abertura de conta em banco digital com um clique só. E já sai com a conta aberta, com limite estabelecido, a gente calcula lá o score de crédito e tal. Então, assim, eu acho que isso vai trazer muita facilidade, vai ajudar as pessoas a terem acesso a crédito, né? Que é o principal motivo que a gente existe, né, como empresa. Então, eu acho que vai trazer bastante benefício, já está trazendo, acho que a gente ainda está no estágio inicial, mas como AI, eu acho que são duas coisas que vão caminhar bastante, vão transformar bastante a indústria juntos. ainda. Dados e AI vai andar juntos e... Tá dando bastante trabalho bom pra gente. Sim. Lá, né? E eu queria falar também de outra tendência que foi discutida muito ano passado, vai continuar sendo discutida esse ano e a expectativa é de ser implementada no segundo semestre, que é o Real Digital, né, o Drex. Vocês também estão trabalhando, tem perspectivas de uso dessas tecnologias, também vem com bons olhos. Qual que é o potencial de produtização ou impacto para o negócio, de novo, do ponto de vista da tecnologia, né? Eu posso arriscar aqui é sempre muito difícil prever futuro, né? Então, assim, eu não vou me arriscar nisso, mas eu acredito que o caminho que aconteceu com o Pix, ele abre um novo segmento, né? Ele abre um monte de oportunidades novas de negócio que vão se encontrar ali depois os melhores caminhos, os melhores jeitos, o que funciona melhor lá, o que funciona melhor na infraestrutura que existe hoje. Então, eu acho que sim, eu trabalho com produto, gosto de inovação, então, para mim, toda coisa que acontece de novo no mercado, com esse tipo de grandeza, que nem o Banco Central puxando isso, eu acho que vai trazer benefício para todo mundo. Não acontece no primeiro ano, no segundo, mas é uma coisa que vai amadurecendo no tempo, acaba não matando as outras, na minha visão ele cria mais espaço para a gente trabalhar. E eu vejo, assim, até colocando na ótica do consumidor, do cliente, existe uma necessidade muito clara no mercado. Então, por exemplo, se eu vou comprar um carro e na medida eu dou o primeiro documento, eu pago o primeiro, ou um imóvel, existe claramente uma necessidade, uma oportunidade que hoje a gente não tem uma alternativa. E o contrato inteligente não é necessariamente o único item que o Drex encaminha, mas que tem uma correlação aqui importante. Eu vejo um potencial tremendo para impactar a nível de produto, mas a nível também de valor entregue ao cliente. Outro ponto que eu vejo do Drex aí, olhando mais a tecnologia, ela vai exigir, principalmente nesse começo, a gente adaptar a nossa infraestrutura, porque a tendência natural, dado que existe um nicho, uma demanda muito reprimida hoje, porque olhando rapidamente, tu olha o Pix, ele é digital, mas ali por debaixo do pano, a priori está transferindo dinheiro. E quando tu cria esse cenário onde o dinheiro realmente é digital e a velocidade que ele exige e a dependência que ele vai criar, eu não tenho dúvida que a tecnologia vai ser muito pressionada nesse primeiro momento. E aqui, então, é uma faca de dois gumes, né? Uma necessidade que a gente está interessando, uma oportunidade gigantesca que a gente tem até para trazer em algum nível maior eficiência, menor taxa de juros também para o nosso cliente, aumentar
criar mais oportunidades de produtos, mas, por outro lado, a tecnologia se torna uma peça ainda mais chave, muito mais sensível, e qualquer oscilação vai afetar o cliente numa forma que anteriormente não acontecia. Acho que assim, a gente entrou desde o começo no Drex ali com o consórcio para ver o que acontecia, para não ficar acompanhando de perto, né? A gente fez a primeira transação de título público, ali, acho que foi em 2023, que a gente fez entre parceiro e outro, funcionou, legal, beleza. Só que aquilo que você falou, qual produto que vem com ele, né? O que a gente surge? Eu vejo que você digitalizando, né, o smart contract e a tokenização do CCB que você tem em outras instituições, a primeira coisa que vem na cabeça é crédito, né? Você vai conseguir, mais uma vez, ter um outro canal, uma outra forma também de dar crédito de uma forma colateralizada, né? Poxa, eu tenho uma dívida, eu tenho alguma coisa numa outra instituição por aqui, eu consigo dar o crédito e qualquer coisa eu pegar esse valor aí. Você diminui o risco, diminui a taxa de juros, diminui um tipo de coisas e você consegue fazer um produto ótimo nisso, né? Então você tem Pix, você tem registro de recebíveis lá atrás também, que foi um produto, surgiu e os produtos estão surgindo agora em cima dele, Open Finance e Drex. Então, esses 4 pilares aí já estão dando produtos diferenciados e cada vez mais ajudando o usuário, diminuindo a taxa de juros aí da parte de crédito e fazendo com que as instituições desenvolvam soluções, cada uma diferente, e o usuário escolher. Acho que era isso que o Banco Central queria lá atrás, conseguiu, né? E o mercado está bem melhor assim, né? Se a gente passar lá atrás, o tempo fala, poxa, crédito era tão difícil, né? A gente conseguia, tinha que ir lá na agência, bater, etc. E hoje você pega, instala aí a conta digital, a nossa, e por 2 cliques você está lá com o crédito, já está dentro da sua conta. Então, é o que esses produtos estão fazendo, facilitar a vida aí do usuário. Bacana. E acho que já para encaminhar para o final da nossa conversa aqui, falou sobre os 4 pilares aí, 4 oportunidades de crescimento que o setor tem visto, mas tudo isso precisa de gente, né? Precisa de gente desenvolvendo, e você também, César, falou sobre a experiência de vocês com assistente de IA para apoiar programadores. Como que está o cenário para vocês? É crítica a falta de talentos para conseguir transformar tudo isso em produto? O que vocês têm feito internamente para encarar esse desafio e que vocês veem de evolução desse cenário? É o gargalo principal aí para vocês hoje? Acho que é um gargalo que já existe faz algum tempo, né? Assim, as empresas estão buscando alternativas já, sei lá, mais de 5 anos, pelo menos que eu me lembro aqui no curto espaço. Uma coisa que a gente tem trabalhado bastante é recrutamento constante, sempre ter gente que você conhece, gente que você sabe que você pode contar. Treinamento, né? Eu acho que é a base, toda empresa tem que investir bastante, você tem que ter pessoas boas, né, fazendo esse tipo de coisa, e ter atratividade, né, para a pessoa ficar na empresa, entender o propósito da empresa, por que aquilo está acontecendo. E quando você consegue, acho que fazer essas coisas, você consegue ter uma mão de obra mais perene, né, e um pessoal que vai evoluindo junto com você, que é muito bacana. Então, a gente acho que tem um caminho bom que a gente vem traçando nesse sentido de sempre oferecer ali uma trilha de desenvolvimento, uma opção de carreira, dar espaço para a pessoa ter ideias, dar ideias, sugerir coisas, interagir realmente com a empresa, né? E participar do crescimento. Então, acho que essas coisas juntos ajudam, mas sempre tem o desafio de achar mais gente boa. Nós somos um banco mineiro, ficamos em Belo Horizonte, só que hoje nós trabalhamos o seu trabalho com profissionais de todas as regiões do Brasil. Então, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Nordeste, do Norte. E isso foi um diferencial que o Mercantil se propôs. Exige contrapartidas, a gente precisa adaptar a gestão, precisa adaptar políticas e diferentes processos, mas hoje nós temos profissionais remotos em todas as regiões brasileiras. Criamos mecanismos para que a cultura não fosse prejudicada, que a gente criasse conexão. É importante o olho no olho. Tu cria relações que muitas vezes, de uma forma remota, tu não consegue potencializar tudo. Mas, de fato, isso abriu um leque bastante importante. Eu tenho profissionais hoje com um nível de qualidade diferenciada e a nossa conexão não é impedida porque ele está em outra região do Brasil e não poderia se movimentar para Belo Horizonte. Isso para a gente foi extremamente relevante. Uma cultura também que a gente está tentando fortalecer dentro de casa, e ela passa muito pela liderança e muito pela capacitação, é a gente empoderar com liberdade o nosso colaborador
isso tem um boca a boca aqui, tem uma propaganda que conta muito no mercado. Os desenvolvedores se conhecem, principalmente os melhores, tá? Então, quando ele traz que a cultura daquela companhia é uma cultura de empoderamento, de respeito, de trazer valor e criar uma conexão, isso ajuda. Muitos dos melhores profissionais que a gente tem hoje em casa foi por uma indicação, olha, vem para o Banco Mercantil, que aqui é bacana, a gente está conseguindo fazer um bom trabalho, temos uma visão aqui bem consolidada e isso me orgulha bastante, tá? Como, em nome de uma companhia, em nome de diversas lideranças, a gente ter conseguido esses profissionais diferenciados através dessa abordagem. E assim, o mercado brasileiro forma, acho que quase 60 mil pessoas de tecnologia por ano, né? E a gente precisa 170, alguma coisa assim, 170 mil. Em 2025 vai ficar um déficit de 700 mil, quase 800 mil profissionais. É falta de mão de obra toda hora, a todo momento. Essa política de expansão fundamental para a gente lá no PagBank para o crescimento. A gente tem a política do full home office, de pessoas que não estão aqui no estado de São Paulo ou algumas cidades mais longe. A gente tem a política do híbrido, de desenvolvedor, principalmente desenvolvedor mão na massa ali, 4 dias em casa, 1 dia no escritório e tentar criar um ambiente no escritório que vá ali no dia que você vai para interagir com o time e etc. Não vá lá para programar, porque isso você está fazendo dentro de casa. Então o cara vai se sentir frustrado. Então a gente tenta criar esse ambiente para o desenvolvedor. Acho que meritocracia também, a política de meritocracia, né? Participação nos lucros, de alguma forma, para trazer para ele dentro do jogo como ele ser participativo, né? Criar dinâmicas diferentes. A gente faz 3 anos que a gente cria, a gente faz 2 hackathons por ano. E aí a gente leva todo mundo, a gente fez o último aberto para o público não só que trabalhava lá, mas para o público de fora, para conhecer a empresa. E a gente leva o pessoal lá para conhecer o nosso ambiente. Tinha pessoas que era full remoto e não tinha ido na empresa já fazia 1 ano, né? A gente falou, tem algo errado. E aí a gente traz eles e tem o contato com todo o C-Level. Então o CFO está lá, o CEO está lá, o CTO está lá. Eles estão avaliando as entregas deles diretamente, eles ouvem dessas pessoas, ou para onde que a empresa vai, então dá um sentimento de estou participando do todo, né? Não estou aqui só executando, não estou aqui só tirando o pastel que você pediu e vou entregar. Eu participo de tudo, né? Então, fazer um ambiente colaborativo é fundamental. Se você não fizer isso, o nosso turnover lá antes da pandemia era até bastante alto, né? Tinha aquela... as empresas estavam uma canibalizando a outra e etc. E depois a gente começou a fazer esse ambiente mais colaborativo e trazer o profissional mais para dentro, participar, e a gente conseguiu ver a redução desse turnover. Então é resultado disso, de fazer essa política com que todo mundo participe, ser transparente no que quais são suas metas, quais são seus KPIs, fazer com que a área de negócio mostre os KPIs ali e ele entenda, né? Tá bom, então não estou sendo mais cobrado por backlog, estou sendo cobrado por KPI, ótimo. Né? Então, independente com o que eu faça aqui do backlog, se eu pintar de azul, se eu pintar de vermelho, é lógico. Tem ali o PO ali vendo e direcionando. Mas o C-Level está preocupado com o KPI. E ele vendo que é essa preocupação do KPI, ele se engaja mais ainda em alcançar aquele KPI, que é muito fácil você medir. Numa entrega, né? Você entregou ali, puxa, fez diferença ou não? Mexeu no KPI. Então fez a diferença. Tem uma frase bem simples, mas que eu acho muito poderosa, assim, nós não somos pagos para trabalhar, nós somos pagos para trazer valor. Isso. E na medida que a gente é pago para trazer valor, os silos se desmoronam, porque as pessoas precisam atuar, principalmente numa complexidade de trabalho nosso, assim, a gente precisa atuar junto para entregar o valor final. E para mim isso é uma virada que quando ela acontece, tu percebe muito claramente, né? E o primeiro episódio da temporada de 2025 do IT4 Series vai ficando por aqui. Queria agradecer aos nossos convidados, Rogério Signorini, VP de Produtos e Pré-Venda da Equifax Boa Vista, também o Ramon Oliveira, que é superintendente de TI do Banco Mercantil, e César Leite, CTO do PagBank. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite. E também agradecer o Jorge por estar aqui trazendo dados pra gente durante a nossa conversa. Exatamente. Continua acompanhando a gente lá no itforum.com.br e também nas nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as notícias do mundo da TI. Obrigado e até mais.